Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe, né? Aqui a gente sempre traz boa informação, com temas que não só informam, mas também orientam e edificam a sua vida. Porque é isso mesmo, como o próprio nome do programa diz, o que a gente quer ver é você de cabeça para cima. Você podendo gozar de uma vida plena e abundante. E isso é possível porque a gente chega até você com boa programação 24 horas por dia, impulsionados por um exército de pessoas que apoiam a Boas Novas, que oram pela Boas Novas, que contribuem financeiramente conosco também, para que nós possamos cumprir os nossos desafios. Nós não podemos deixar de falar nisso e agradecer sempre aos nossos queridos semeadores de Boas Novas. Senhor, abençoa cada semeador, cada pessoa que tem a visão de que quando semeia aqui com a gente, ela está cumprindo o ID de Jesus. Portanto, que o próprio Senhor te abençoe e te guarde, que Ele atenda aos desejos do seu coração e te dê uma vida plena e abundante. Você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado, não fica com a bênção só para você. Divide, ajuda a que outras pessoas possam continuar recebendo a bênção também de uma informação saudável. Vem se tornar um semeador. Liga 21-26-300 ou entra no nosso site 24 horas por dia, 7 dias por semana e se torne um semeador. E que Deus abençoe a sua vida, independente da sua decisão, tá? A bênção não é só se você se tornar um semeador, não. Que Ele possa continuar abençoando a sua vida também de forma plena e abundante. Muitos cristãos conhecedores da palavra de Deus já afirmam enxergar, perceber sinais do fim dos tempos. Contudo, muitas dúvidas ainda permanecem sobre o arrebatamento, um ensinamento que também está presente nas Escrituras, mas que muitas pessoas desconhecem sobre ele. O que é, de fato, o arrebatamento? Quando e como ele acontece? Ele vai acontecer antes ou depois da vinda de Jesus? Cabeça para Cima de hoje pretende ajudar você a entender melhor sobre esse assunto. Veja o nosso informativo e participa conosco. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus remove todos os crentes da terra para abrir caminho para que o seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da tribulação. O arrebatamento é descrito como Deus ressuscitando todos os crentes que já morreram, dando a eles corpos glorificados. É um acontecimento glorioso que ressalta a importância de estar livre do pecado e ter a presença de Deus. Há um grande debate a respeito do significado e magnitude do arrebatamento. Essa não é a intenção de Deus, mas ao invés disso, no que diz respeito ao tema, Deus quer que encorajemos uns aos outros com estas palavras. É isso aí, você. Tem dúvida sobre o arrebatamento? Ou você já entendeu perfeitamente, sabe quando ele vai acontecer? Ou ainda faz parte desse time de pessoas que tem bastante dúvidas. Esse tema que a gente vai tratar hoje, ele é uma solicitação dos nossos telespectadores. A gente tem tratado aqui bastante sobre temas do Apocalipse, final dos tempos, e foi solicitado que a gente falasse sobre arrebatamento. Está aí. Vamos falar sobre isso e um time especial, com certeza, para falar, para ajudar a gente a refletir. Recebemos Francisco Neri, ele que é professor universitário, pastor adjunto da Igreja Missionária Cristã Evangélica Matriz Internacional. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sempre que a gente pede você estar aqui, é uma delícia. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, agradeço a Deus em primeiro lugar e toda a produção e que o Espírito Santo sempre possa nos guiar no conhecimento da sua palavra. Amém, é isso aí. E também conosco, pastor Edinaldo Carvalho. Aliás, pastor, você foi solicitado. As pessoas que pedem para a gente falar sobre esses temas, eles já até citam, né? É o pastor Francisco, o pastor Edinaldo, o pastor Marcos, já tem aí o trio Parada Dura que solicitam sempre para estar aqui, né? Só lembrando que o pastor Edinaldo, ele é palestrante sobre escatologia, conferencista e também ele é pastor na Assembleia de Deus, lá em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, pastor. Muito agradecido, querida irmã Celeste.
Saúdo a todos com a gloriosa paz de Jesus. Transmito um beijo afetuoso para minha querida Glorinha e para todos os ouvintes, telespectadores que estão aí na expectativa de conhecerem um pouco mais sobre o rapto da noiva de Cristo. Que maravilha! Eu creio que não poderia ter tema mais oportuno para este momento, porque é o primeiro grande evento que a humanidade espera dos 3 eventos que estão para acontecer. Está para acontecer 3 grandes eventos na humanidade, entre os maiores que já aconteceu no planeta Terra em meio à humanidade ao longo desses 6.000 anos. E o arrebatamento está na ordem do dia. É o primeiro e depois virão os outros. A gente tem visto mesmo isso, né? Muitos cristãos, e eu estou fazendo aqui questão de usar a expressão cristão e não necessariamente crente, para que ninguém confunda a história, né? Dizem já perceber os sinais dos fins dos tempos. Esses sinais estão aí mesmo ou não? Escatologicamente, falar de escatologia do lado do pastor Reginaldo é uma covardia, mas eu venho só fazer algumas colocações, porque ele é um especialista na matéria, vai responder com maior propriedade, mas os sinais estão extremamente claros. Se nós pegarmos Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, meditarmos na palavra de Deus sobre essa questão dos sinais do final dos tempos, né? Tanto do ponto de vista sociológico, político, econômico, climático, os sinais eles estão visíveis. Para aquele que crê na palavra profética, eles estão extremamente claros. Então eu vejo que realmente é um tema extremamente oportuno, até porque várias visões espiritualistas e outras religiões, elas também têm as suas respostas. Então é importante para os cristãos, como você bem colocou, eles conhecerem o que a palavra de Deus trata sobre o final dos tempos. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tem como a história começou e como a história irá terminar. Então já está tudo revelado. Cabe a nós, pela fé, nos aprofundarmos nesse conhecimento. E aí, pastor? É isso mesmo, olha só. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, Francisco citou, não está diretamente relacionado aos últimos sinais. Esses textos foram revelados ao povo de Israel. Quer dizer, Lucas 21 e Marcos 13 é, na verdade, um derivativo de Mateus 24. Ou Mateus é derivativo de Lucas, de Marcos 13. Mas esses textos foram falados para judeus. Quando Jesus estava no monte, os judeus perguntaram a ele, os seus discípulos, quando seria o dia, a hora, o momento da sua volta, da sua vinda, da sua volta, para devolver o reino a Israel e governar sobre as nações. E Jesus disse, olha, eu não posso dizer a data, essa agenda é exclusiva do Pai, mas eu não vou deixar vocês sem informações. Eu vou falar sobre determinados sinais que, quando começarem a surgir, ainda não é o fim, mas já é o início das dores. Então se prepara, porque em seguida virá o fim. Quando esse evangelho for pregado a toda criatura, e não é no tempo da igreja. Alguns colegas, com todo respeito, alguns teólogos, entendem que o evangelho terá que ser pregado a toda criatura da terra para vir o fim, e não é isso. O evangelho no tempo da graça já foi pregado. Sabe há quantos dias? 2 dias, que significa 2.000 anos. Há 2.000 anos que a igreja prega o evangelho. Ora, já tem 2.000 anos que o evangelho está sendo pregado na terra. A Bíblia já foi traduzida em mais de 2.400 línguas.
Não existe best-seller maior do que a palavra de Deus. Verdade, é isso mesmo. Então, o evangelho, para o tempo da igreja, já cumpriu a sua missão. Quando o Senhor diz que o evangelho terá que ser pregado a toda a criatura e então virá o fim, porque as tragédias dos últimos dias, depois do arrebatamento da igreja, vai fazer que cada pessoa na terra saiba do evangelho, porque estará passando por um momento de grande tribulação. E haverá 3 agentes que irão, vamos dizer assim, pregar o evangelho do reino após o arrebatamento da igreja. Primeiro, as 2 testemunhas que virão falar aos judeus de Jerusalém. Segundo, os 144.000 judeus selados pelo Espírito Santo, convertidos a Jesus, que falarão aos povos, às nações e também a Israel, acerca do Messias, que era o carpinteiro. E depois os anjos evangelizadores, ou anjo evangelizador, que conclamará os 4 cantos do mundo, os judeus, para uni-los em torno da mensagem de Moisés e de Elias, ou seja, da lei e dos profetas. Se eu chegar hoje para um judeu ortodoxo e dizer assim para ele, Jesus Cristo, Yeshua, da tribo de Judá, da família de José e de Maria, irmão de Tiago, é o Messias de Israel. Sabe o que ele vai me dizer? Só acredito se Moisés e se Elias me falarem. Porque a autoridade para um judeu, do ponto de vista das revelações proféticas e da lei, primeiro, Moisés, a lei, o legislador. Depois, Elias, o pai dos profetas. Perfeito. Então, assim, né? Quer dizer, é consenso e vocês confirmam isso, que os sinais dos fins dos tempos estão aí. Não os sinais de Mateus 24. Certo, mas os sinais de que esse final dos tempos está chegando e vai chegar, né? E é perceptível. Agora, essa questão do arrebatamento, né? Porque também a Bíblia, ela fala sobre o arrebatamento, quais são os ensinamentos que a Bíblia nos dá com relação ao arrebatamento? Quando eu fiz aquela colocação de Mateus 24 e esses textos bíblicos, porque a questão do arrebatamento ela vem dentro da teologia dispensacionalista e dentro dessa teologia dispensacionalista é que nós temos essa leitura da questão do arrebatamento. Por isso que eu fiz a minha colocação nesse sentido, querendo pegar os pontos em comuns para a gente convergir na temática do programa. Agora, dentro do que você está colocando, o que eu acho interessante é que o Evangelho dá um alto valor para o corpo. O corpo, dentro da teologia cristã, ele possui uma importância fantástica, que a questão do arrebatamento eu acho muito importante salientar. Por quê? Porque você tem outras filosofias, né? Por exemplo, o materialismo só acredita no corpo, não acredita em nada transcendente, uma corrente filosófica que só defende a existência biológica. Você tem outras filosofias, como o kardecismo, o budismo, que entendem que a bem-aventurança ou a felicidade está em você abandonar o corpo. Através de sucessivas reencarnações, você vai mudando de corpos até que a felicidade é não ter um corpo. Agora, no Evangelho, não. Jesus ressuscitando, ele está trazendo para a dimensão do corpo, trazendo para a dimensão da história e no tempo, e aí o pastor Edinaldo ele pode destacar melhor a questão do milênio, a questão de Cristo voltar para a história e desenvolver, mostrar que o planeta Terra é viável, algo fundamental para a nossa visão. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar, porque para o Evangelho, corpo e alma e espírito, ou corpo e alma, a dimensão transcendente, a dimensão imanente é uma coisa só em Cristo. A questão do arrebatamento vai salientar essa importância. Fica claro
no texto bíblico acerca do arrebatamento, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 51. E ele fala assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha que maravilha! Paulo, na verdade, está dizendo que existe uma geração que não conhecerá a morte. Esse dormir aí é morrer. Nem todos vamos conhecer o túmulo, mas transformados seremos todos. Todos quem? Os que já dormem em Cristo serão transformados, os túmulos se abrirão, sairão de lá corpos glorificados, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo quando saiu do túmulo. E os que estiverem vivos na oportunidade do arrebatamento não morrerão, passarão da vida para a vida. Uhum. É uma geração privilegiada que não vai conhecer a morte. Perfeito. E num piscar de olhos, a Bíblia diz que é num instante. O instante é um tempo menor do que um segundo. Perfeito. E nesse instante, querida Celeste, pois não? Nesse instante, a gente vai fazer um intervalo. Nós vamos fazer o intervalo, porque é isso mesmo que eu quero, né? Aí a gente volta para poder começar, continuar entrando nessa profundidade de o que é o arrebatamento, permitindo com que o nosso telespectador ele entenda, né, o que é esse morrer, o que é esse transcender, o que é essa questão do corpo, né, do corpo e da valorização do corpo dentro do Evangelho de Cristo. Tá legal? É só por isso que eu lhe interrompo, de propósito, tá, telespectador? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, você pediu e a gente está aqui hoje com os pastores que vocês pediram falando sobre arrebatamento. Continua com a palavra, pastor Edinaldo, para a gente poder fazer o nosso telespectador entender o que é o arrebatamento. Muito bem. Então, eu falei de 1 Coríntios 15, 51. Aí, no 52, ele fala assim, no instante, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, há um sinal. Ao soar da última trombeta, os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados. Então, este milagre do arrebatamento será semelhante ao nascimento de Adão. Adão nasceu pronto. Adão não veio à terra bebê. Adão nasceu um homem formado, pronto. Este corpo glorificado que os santos de Jesus terão, serão corpos semelhantes ao corpo de Jesus, na sua estrutura metaquímica e metafísica. O corpo de Jesus, quando sai do túmulo, era um corpo que era, ao mesmo tempo, físico e transcendente. Ele atravessou as paredes, ele surgiu em determinado ponto, em locais diferentes. A Bíblia relata pelo menos 10 momentos em que Jesus esteve na terra. Só relata 10, mas na verdade ele ficou 40 dias da terra ainda. Se deixou tocar, então será um corpo. Se tornou visível, será um corpo. Se deixou, por exemplo, comeu, lhe deram peixe e mel e ele comeu. E Filipenses capítulo 3 diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Não há morte, mas há um momento de passagem, de transformação. E os mortos ressuscitarão. Aí o texto de 1 Tessalonicenses 4,16 assegura exatamente aquilo que 1 Coríntios fala. 1 Coríntios fala da última trombeta. Quantas trombetas são? Você poderia me responder, são 7. Não, as trombetas que são 7 são as trombetas do Apocalipse. E são trombetas sopradas por anjos. E as trombetas do Apocalipse falam a respeito dos juízos que virão à terra.
Essa última trombeta que 1 Coríntios 52 fala, é a trombeta que 1 Tessalonicenses 4,16 especifica qual é. Diz assim, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Não são trombetas de anjos, é a trombeta de Deus, que vai ser o sinal para o momento do arrebatamento da igreja. Perfeito. Pastor, assim, eu vou me dar o direito, assim, de estar aqui fazendo perguntas que nem uma criança. Não, mas né? não... Porque é assim mesmo que eu quero estar aqui. Né? Porque muitas pessoas que até nem conhecem o Evangelho de Cristo dizem que nós somos loucos, fantasiosos. É verdade, né? é verdade. Como é que é? Gente, que coisa mais... Né? Você ouve uma história dessa, assim, aí como é que as pessoas vão começar a subir? Entendi. Vão para onde? Entendi. Como é que é? Aí como é que é? Todo mundo vai ouvir, de repente, uma trombeta que no mundo inteiro se ouve. Sim. Como é que é isso? Exatamente. Né? Como Boa é que pergunta. esse negócio funciona de verdade? Eu acredito que essas colocações, dada as produções culturais do século XX, literatura, cinema, ficção, os filmes que as pessoas costumam ver hoje, você vê que aproximadamente mais de 70%, não lembro o dado estatístico correto, 70%, 80% das séries de televisão e dos filmes envolvem temas metafísicos. Anjos, vampiros, extraterrestres, ou seja, você vê que essas produções culturais tentam saciar a necessidade do homem moderno e também do homem pós-moderno do sagrado, do transcendente, que só a razão não é suficiente para explicar todas as coisas, a crise da modernidade, crise da pós-modernidade, que é a crise do sentido. Então, as pessoas elas têm uma sede por esse caráter transcendente. E com as descobertas da física quântica, a revolução que as descobertas da física quântica, embora de uma maneira assim, muito propagandística, né, vai difundindo determinados conceitos, essas ideias passam a não ser, digamos assim, tão fantasiosas quanto elas eram as gerações passadas. Eu acho que as gerações atuais elas têm uma facilidade em compreender essas ideias, porque a física quântica... tem um livro, A Física Quântica, Ciência e Fé, do Bispo Rodovalho, por exemplo, que vai pegar muitas teorias científicas hoje, embora seja física teórica, que tem teorias que são fantásticas, revolucionárias para a mente cotidiana do homem. Então, isso causa uma ruptura na mente e a ciência, trabalhando no seu caminho científico, a gente encontra um paralelismo com a Bíblia. Com essa questão, por exemplo, ele vai falar... melhor do que eu da questão das duas testemunhas, né? Isso todo olho verá, ele vai explicar, todo olho verá. Antes da gente ter os satélites, a televisão, os acontecimentos em tempo real, os teólogos até podiam imaginar como isso aconteceria. Agora, com as descobertas do século XX, você vai vendo que a história, acho que ele disse isso até em outro programa, a história acompanha a revelação. Ou seja, o próprio cenário hoje... para as pessoas imaginar uma desmaterialização, aquilo que a parapsicologia estuda, da desmaterialização dos fenômenos psíquicos, outros mediúnicos. Então, ela vê isso numa série de televisão, ela vê isso nos desenhos animados, mangás japoneses, o filme Os Vingadores. Então, ela já tem os aportes mentais... mostrando que a própria tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia mostra... que essa realidade é factível, né? Mais uma vez, é a tecnologia, a ciência que vem explicando, né? E mostrando que a Bíblia tem razão. E aí cabe importante também, profético também, de nós como servos do Senhor, para que a tecnologia não se torne uma idolatria. A imaginar que tudo é fruto de um produto tecnológico. E não da ação de Deus. E não da ação de Deus, e não exatamente. da ação de Deus. Sua pergunta não é de criança, muito contrário. Eu também não achei também, não. É bastante oportuna e profunda, porque é um mistério isso. A nossa mente sectária, materialista, ela não consegue entender a transcendência e o poder de Deus. Primeiro, Deus é o criador das leis físicas e Ele criou mundos, não é? A matéria que o homem conhece é limitada ao conhecimento do homem. Mas existem outros tipos de matérias, antimatérias, física, metafísica,
mundos invisíveis, mas reais. E quando nós quisermos entender a questão do arrebatamento, nós temos que ir para os originais, esse texto, tanto de Tessalonicenses quanto de Coríntios. Na língua grega, o arrebatamento chama harpazo. E o harpazo tem um sentido, né, uma etimologia de arrancar com força. Os crentes serão arrancados com força do planeta. Quando eu digo os crentes, os justificados pelo sangue de Jesus. Não estou falando de denominação. Perfeito. Nós encontraremos lá muitos ateus que sequer conheceram Deus e que conheceram Jesus. Estarão lá, porque o julgamento é segundo a justiça de Deus, não minha ou sua. Agora, o texto original fala de harpazo, que quer dizer arrancar com força. Por quê que os crentes em Cristo, os selados por Jesus Cristo, os salvos, serão arrancados com força? Dá para entender uma coisa, acho que nós não queremos ir. Olhe isso, analise. E na verdade não queremos. Nós estamos presos a isso aqui. O nosso cordão umbilical está preso à terra, aos sabores da terra, às delícias da terra. Nem mesmo os crentes em Jesus Cristo, se eu lhe disser assim, eu vou orar para que o arrebatamento seja agora, nesse instante, você quer? Você diria assim, não, pera lá, acabei de comprar meu carro novo, entrei na Caixa Econômica para fazer a casa própria. Não é? Pastor, talvez até já tenha sido respondido um pouquinho, mas tem uma pergunta aqui, que foi pedida para fazer, que é, quem sobe no arrebatamento? Os salvos, a igreja viva, a igreja fiel. Boa pergunta. Não subirá a cristandade. Ah, eu sou cristão. Opa. Eu sou evangélico. Opa. Eu sou pastor. Opa. Eu sou diácono da igreja. Opa. Esse não é o critério para subir. Sabe qual é o critério para subir? Aquilo que o Espírito Santo sabe de cada um de nós. É por isso que quando nós estudamos teoria dos conjuntos, tem o conjunto e tem o subconjunto. O grande conjunto na humanidade chamado cristão é a igreja, né? É a cristandade, é a igreja nominal. É bom para preencher ficha de emprego. Religião, católico, evangélico. Isso não é o critério para o arrebatamento. A igreja de Jesus Cristo não é a igreja do IBGE. Jesus não lê, não vai ver a estatística do IBGE para ver quem é crente ou quem não é. Existe um povo crente, existe, na verdade, uma igreja dentro da igreja. E a igreja que será arrebatada, que vai subir, é a igreja que está dentro daquilo que se chama igreja. Porque muitos estão dizendo-se igreja, crentes em Cristo, mas não temem a Deus. Outros já tomaram um mergulho lá na banheira, mas nunca nasceram da água e do Espírito. Então, esse critério do arrebatamento não é para a igreja, mas para a noiva. A noiva de Cristo será chamada. Segunda de Cânticos diz assim, vinde, amada minha, Jesus chamando, porque o inverno já passou, o verão já se faz presente, os passarinhos já curruchiam, as flores já exalam o aroma do campo e a figueira já deu seus primeiros frutos. Sabe quem é a figueira? Jerusalém, que já se estabeleceu novamente como cidade e capital espiritual de Israel. Um dos grandes sinais para mostrar que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Mas quem será arrebatado não será toda a cristandade. Tem muita gente aí com um pé no altar e com um pé na prostituição. Sabia disso? Tem muita gente aí com um pé no louvor lá, no altar, e com um pé no adultério. Tem muita gente lá servindo a Deus e servindo a Mamon. Tem muita gente lá querendo se vestir de noiva, mas na verdade está se vestindo da noiva prostituída, que está lá em Apocalipse 17, a igreja apóstata.
Então, esse critério do arrebatamento é um critério única e exclusivamente do Espírito Santo, que nos conhece fora da roupagem externa do corpo, conhece o nosso coração. É bacana a gente sempre enfatizar isso, né, pastor? Não Porque é essa questão, ser crente e ser crente. Ser crente, ser servo de Deus, né? Ter um título de evangélico e depois envergonhar ao Senhor, né? A vida de cada um é que vai fazer toda a diferença. O nosso coração submisso à vontade de Deus, aos princípios de Deus, é que farão toda a diferença, né? E, portanto, entendo que são esses que são a Igreja de Cristo, esses é que serão os arrebatados, né? Única, invisível e indivisível. É o que a figura que ele usou dos conjunto e do subconjunto, né? Eu fiquei, quando ele estava falando, eu vi que é uma questão muito profunda isso, porque nos obriga a fazer um reexame de consciência, um reexame, uma autocrítica da nossa conduta, da nossa postura enquanto servos do Senhor, para que aquilo que nós apresentamos, nós não sejamos apenas um holograma, né? Nós sejamos, na essência, aquilo que nós aparentamos na história. Então tem que ter uma correspondência entre o meu interior, meu ser interior e o meu ser exterior. E isso é muito importante, é uma reflexão maravilhosa. Eu lembro da questão do remanescente. Deus sempre trabalha com a questão do remanescente. E o remanescente, ele é anônimo, ele é invisível, ele é muitas vezes imperceptível do homem, mas extremamente visível para Deus. Achei muito pertinente essa palavra do pastor Edinaldo. Aí, os sinais estão aí, né? Comprovadamente, os especialistas também confirmam essa questão. O arrebatamento, ele é real e ele vai acontecer. Ele é seletivo, não é para todos, é para alguns. A gente fica nessa história de já, né? Agora, quando? Tem que estar preparado. E talvez uma grande questão e uma grande preocupação seja saber quando é que esse negócio acontece. Será que já está para acontecer, que é para eu me preparar, para eu não perder esse momento, né? Porque eu quero estar lá, eu quero ser arrebatado. Quando acontece? O que é a tribulação? O arrebatamento é antes ou depois da tribulação? Qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus? No próximo bloco. Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. A gente hoje está aqui falando sobre arrebatamento porque você pediu e a gente sempre quer responder aquilo que você quer ver aqui no Cabeça para Cima. Mas antes de continuar o nosso debate, de poder falar quando que vem o arrebatamento, eu tenho um recadinho para você. Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí, vida melhor é o que a gente quer sempre, né? Então, para descontrair, né, sobre esse tema, o pessoal estava dizendo aí nos bastidores que alguns querem que o arrebatamento venha rápido, né? Acabaram de fazer aí um grande crediário, então seria um bom momento, um bom momento do arrebatamento acontecer. Mas dentro da seriedade que o tema requer, né? Como é que é essa história? O que é a grande tribulação? O arrebatamento acontece antes ou depois da grande tribulação? E como vocês falam na sequência, vamos lá. Qual a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus? Pode responder, pastor Renato. Bom, existem
3 pensamentos de teólogos acerca do arrebatamento. Eu creio que a Bíblia só tem uma revelação. A Bíblia não é de particular elucidação. Nós é que fazemos uma confusão. Um interpreta assim, outro interpreta assim, mas o Espírito Santo é só um, só revela de uma forma. Eu encontrei aqui algo que tranquilizou e pacificou o meu espírito na confrontação com o Espírito Santo. A minha visão é o arrebatamento pré-tribulacional. O que é isso? É porque existem pelo menos 4 visões. É a visão pré-tribulacional, que significa que o arrebatamento vem antes, pré da tribulação. Mas existem uns que defendem que o arrebatamento será no meio da tribulação, depois de decorridos 3 anos e meio do início da tribulação, ou seja, 3 anos e meio do início da 70ª semana de Daniel. Esta é a visão mesotribulacional. E outros que defendem que a igreja vai passar pela tribulação e só vai ser arrebatada no final da tribulação. Esta é a visão do arrebatamento pós-tribulacional. Eu não encontro base bíblica para entender que a igreja selada pelo sangue de Jesus vai passar pela tribulação. Jesus não falou isso. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas não tribulação. Porque o período da tribulação é o tempo da ira de Deus. Olha, Deus vai se levantar para espantar a terra. Essa humanidade não viu ainda o que está para acontecer. O homem ímpio e também o povo de Israel, incrédulo em Jesus Cristo, ficarão na terra para serem provados. Eu gostaria de ler aqui somente, não vou demorar muito, mas um versículo, olha só. Logo, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvo da ira. Tem outro que diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, os crentes, os salvos, e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. O dia do juízo não é só o dia do juízo final, não, onde os ímpios enfrentarão o trono branco. É o dia do juízo na terra, no período tribulacional, quando todas as catástrofes possíveis irão acontecer. Lucas 21, 35 e 36. Pois há de sobrevir sobre a todos o que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Escapar desta tribulação. Aqui, Jesus está dizendo para nós estarmos orando, fixado no Senhor, no centro da vontade de Deus, para escapar desse tempo. Não é isso? Porque todos aqueles que não escaparem, certamente ficarão. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E por fim, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não está destinada para a ira. Por isso que a visão que eu defendo é de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu sei que é complicado fazer isso, mas eu vou fazer. Qual a sua opinião? Eu também creio no arrebatamento pré-tribulacional. Até porque essas divisões que ele colocou e fundamentou de maneira bíblica, elas têm um ponto em comum, que é a volta de Jesus, que ele vai esclarecer a diferença entre arrebatamento e a volta de Jesus, ressurreto para reinar. Porque existem visões teológicas que veem isso como uma utopia, como uma metáfora. Então, mesmo essas divisões, elas têm o eixo comum da volta do Senhor Jesus ressurreto.
E esse é o que nos une, embora essas divisões teológicas possam existir, mas eu diria que são secundárias, porque elas convergem no ponto mais essencial, que é da volta do Senhor. Enquanto outras visões teológicas, elas esgotam qualquer elemento sobrenatural, como a teologia liberal, e vão acreditar que é apenas uma utopia. O reino de Deus é você praticar a ética, a solidariedade, sem nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Então, o que eu vejo? Eu particularmente creio no arrebatamento pré-tribulacional. Eu sei que é um filme muito comum, deixados para trás aqueles 3 filmes. Eu li também toda a série. O que eu achei interessante é aquele pastor que ficou. Aquilo ali é uma mensagem que, tanto no livro como no filme, me marcou muito, porque ele anunciou, ele pregou e ele não ficou. Ele Espero que isso não aconteça comigo. Eu também não. Aquilo que a gente estava falando, né? Nem Exatamente. todos serão arrebatados, Mas né? é importante. E não basta dizer Senhor, Senhor, não basta ser pastor, né? Tem que ser servo de Deus. E aí, essa história, qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus? Primeiro, debater com o Francisco é uma bênção, porque é um jovem inteligentíssimo, ele provoca, vai na profundidade da situação. Então, quando ele traz à tona a questão de outras correntes teológicas e filosóficas, principalmente da teologia da esperança, da teologia liberal, da teologia do processo. Olha, esses camaradas aí estão transformando os seminaristas jovens, que estão com a cabecinha fresca e aberta, em ateus. São homens que já... Eu estou com vontade de falar o nome de mas não vou falar. Não, responde essa pergunta, porque o nosso tempo está correndo e eu ainda tenho mais uma pergunta aqui que inclusive porque olha tá só, querida, a questão do liberalismo teológico está dizendo isso que Francisco falou, que Jesus não vai voltar na história, que a perspectiva da volta de Jesus é fora da história, é na perspectiva da dimensão. Nós temos que crer na volta no que diz respeito a praticar tudo aquilo que Ele quer para nós. E por aí por diante. Eu até sugiro um programa sobre teologia liberal. Traga um liberal aqui. Para o programa esquentar. Não traz igual nós, não. Traz um liberal, um ateu liberal que se diz evangélico, para o pau quebrar aqui. Pastor, agora, a diferença é que o arrebatamento é chamado na Bíblia de translação. Os crentes serão trasladados para o céu. E a segunda, aí a igreja vai ao encontro de Jesus e encontra com ele. Isso no arrebatamento. Na segunda vinda, a igreja volta com Jesus à terra. Na translação, ou seja, no arrebatamento, Cristo vem buscar a noiva. Na segunda vinda, ele retornará com ela. No arrebatamento, resulta na retirada da igreja e na instituição da tribulação. Na segunda vinda, é precedida por uma multidão de sinais. Arrebatamento traz uma mensagem de conforto, enquanto na segunda vinda é acompanhado por uma mensagem de julgamento. Então existem pelo menos 24 diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. O importante é que nós entendamos que a igreja vai ser arrebatada. E vai para onde? Nós vamos para as nuvens. Que nuvens? Essas nuvens, nós vamos ser atropelados pela Gol, pela TAM, pela Varig, pela Lufthansa. Nós vamos para os céus de Deus, para a casa do Pai. Primeiro para o Bema, que é o tribunal de Cristo, sermos julgados segundo as nossas obras. Ali não é lugar de ímpio, não, é só de salvo. E ali virão os galardões. Aliás, eu sugiro um outro programa de galardões. O que são os galardões? Que ainda o povo não entende o que são os galardões. E depois vamos à casa do Pai para participar das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, Celeste, na terra, a tribulação está comendo solta. E no final desses 7 anos bíblicos, que são 7 anos de 30 dias cada mês, nós voltaremos com Jesus à terra. Aí é a segunda vinda. Então você não vai para o céu se você é de Jesus. Você vai dar um pulinho lá.
E não é no céu eporâneo, não, que é o céu atmosférico. Nem o aurônio, nem o mesorâneo, que é o céu astrológico, cósmico. É no aurônio, que é no céu de Deus, acima dos céus. Perfeito, Né? perfeito. Então, olha só, a gente vai para o nosso último intervalo e quando a gente voltar, eu queria entender, aliás, o nosso telespectador pergunta, porque ele está curioso para saber também, o que vai acontecer com as grávidas no Boa arrebatamento, tá? Vamos ao intervalo e voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, a gente está tentando responder todas as questões, mas se não tiverem todas respondidas, continuem mandando questões para a gente e, se justificar, a gente promete fazer um outro programa. Mas e aí? O que vai acontecer com as grávidas durante o arrebatamento? Na medida em que o corpo ressurreto da crente, da mulher crente, verdadeiramente crente, for subindo, o bebê vai nascendo. E não vai nascendo como bebê, porque lá no céu não tem creche. Deus não é babá. Adão não nasceu bebê. E você, a grávida, não precisa se preocupar. Se você serve a Deus e está grávida, você conhecerá seu filho com o Senhor. E você também. Independe do estágio, do mês, do tempo de gestação? Fecundou, tem espírito, é vida, não se preocupe. Pode ser ainda uma célula naquelas divisões celulares, na meiose, mitose, anáfase, telose. Lembra disso? Pois então, é. mesmo que seja uma célula, será um homem feito. Sabe com quantos anos que chegaremos lá? Todos, em média, não vou falar, porque eu precisaria de dar fundamento. E se eu falar um negócio desse, aí vão começar a questionar por ele. Mas o pastor disse que nós teremos tantos anos. Baseado em que ele falou isso? Como eu não tenho oportunidade de falar aqui, porque o programa não acabou. Vai dar tempo, não é exatamente. Isso? Então nós teremos uma idade. Você vai ter que saber que a idade. Quer saber? Me leva aí na tua igreja. Eu vou aí e faço uma palestra sobre toda a escatologia, porque eu falo da tribulação, do milênio Isso e aí. por aí vai. De fato, o nosso tempo acabou. Eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês, mas eu acho que a gente conseguiu responder as principais questões. Pastor, eu não quero deixar aqui de lembrar que quem quiser se aprofundar também nas questões de escatologia, a gente tem aí, né, o Escatom. Escatom, que é um livro escrito aí pelo pastor Reginaldo e que ele, com certeza, pode ajudar muito você a entender essa questão, né? Quem Amém, quiser adquirir esse livro, muito obrigado. Contato com o pastor Edinaldo, não é isso, pastor? Sim. E vai poder tê-lo. É um livro excelente. Amém. Eu tenho lido, já li ele todinho e estou estudando. Amém. Já também dei de presente para algumas pessoas que têm ficado muito felizes Amém, pastor. por causa desse livro. Mais uma vez, obrigada. Sua despedida. Não, eu agradeço a oportunidade. Estar nesse programa é sempre uma grata surpresa, não só a sua condução, Celeste, mas toda a produção do programa, meu amigo pastor Edinaldo, eu que fico muito feliz de estar aqui contribuindo. Gosto muito de ter você aqui. Obrigada. Pastor Edinaldo. Celeste, minha filha, você é 10, viu? Puxa, que maravilha. Deus te abençoe e que o Senhor cuide de você e de sua família. Amém. Saúdo Amém. a você com a paz de Jesus. Eu quero dizer que vou estar do dia 10 ao dia 13 em Guarapari, na PIB de Guarapari, fazendo um seminário. Então, pessoal do Espírito Santo, Guarapari. Depois me convida para comer um peixinho lá, do dia 10 ao dia 13. E eu saúdo a você com a gloriosa paz de Jesus. E também a gente agradece a você que está em casa, participou conosco, que a paz do Senhor e a maravilhosa graça dele permaneça com você, com a sua família, ao longo de toda a sua vida. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Fica na paz e com a boa música do Nani Azevedo. Tchau. Eu tenho visto lentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre.
atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo, vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo, vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Você vai morar no céu para todo sempre. Eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu servo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo, vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo, vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Você vai morar no céu para todo sempre. Eu sou teu Deus para todo sempre. Estou cuidando de você para todo sempre. Eu sou